Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians, uma ótima quinta-feira para a nossa nação alvinegra. Seguimos aí com as atualizações de Campeonato Brasileiro, algumas novidades de mercado da bola e muito mais, né? Uma semana um pouco mais tranquila para o torcedor corintiano, uma rodada quase que perfeita, né? O John vai mostrar aqui um pouco do que aconteceu nos jogos de ontem, a sequência de Brasileirão e muito mais. Peço que me acompanhem também pelas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, ontem tivemos mais dois jogos do Brasileirão, né? Os dois finalistas aí da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o Cruzeiro, um resultado que animou a torcida do Corinthians. E também o Atlético Goianiense, que é o lanterna, o último colocado do Brasileirão, venceu o Atlético Mineiro, né? O Galo com time reserva e tudo mais, isso e aquilo, mas venceram. Né, o Galo que inclusive está à frente do Corinthians ali na tabela. Cara, tem alguns torcedores do Corinthians realmente com essa ambição de classificação para o G9 do Brasileirão. O primeiro ponto que eu trago é o seguinte: para a gente chegar a um G9, o G9 tem que existir, tá? Tem que abrir 9 vagas para Libertadores. Aí você tem que contar com o Botafogo campeão, Flamengo campeão e o Cruzeiro campeão, tá? Então, por enquanto, não é realidade para o Corinthians. O que a gente pode fazer enquanto isso? Ir vencendo os jogos, subindo na classificação. Para, caso o G9 se torne uma realidade, aí o Corinthians realmente estará na briga, tá? Hoje não é a nossa realidade, né? Até porque há uma semana atrás a briga era: tem que fugir do rebaixamento. Prefiro que o Corinthians não caia do que vença um título. Não dá para em uma semana sair de ninguém presta, o time não presta, ninguém presta, para não vamos conseguir com certeza a classificação. Calma. Do mesmo jeito que na semana passada não era terra arrasada, né? E eu falei isso em live, a gente comentou no vídeo e tudo mais. Depois de uma vitória contra o Palmeiras, também não virou o melhor time do mundo. Temos que buscar um equilíbrio ali da análise. Pô, John, mas aí você pode estar sendo pessimista, isso e aquilo. Não, tô tentando ser o mais equilibrado possível nessa análise, tá? Entendendo o que foi a temporada do Corinthians até agora e o que é o time do Corinthians. Obviamente, próxima rodada a gente pega o Vitória. Sábado, depois de amanhã. É um jogo muito importante pra gente. Se a gente vence, praticamente decreta aí a permanência do Corinthians na primeira divisão e realmente nos coloca nessa briga por um possível G9. O G9 ainda não é realidade no próprio campeonato, porque o Cruzeiro pode chegar lá e perder. E aí? Aí já é só G8. E agora? Você já tem que subir uma posição a mais, já fica mais difícil. Tá? Então, por isso que eu não trato como prioridade do Corinthians nesse momento. Mas a gente sabe dessa possibilidade e vamos analisando rodada a rodada. A nossa sequência agora seria interessante, cara. Que o próximo jogo é contra o Vitória, que é um time ali que está com a mesma pontuação do Corinthians, e depois a gente pega o Cruzeiro em casa. O jogo contra o Cruzeiro é dias antes da final da Sul-Americana. O Cruzeiro vai com o time todo reserva. Então a nossa chance é vencer o Vitória e vencer o Cruzeiro. Somar 6 pontos ali na tabela para que realmente a gente entre nessa briga, tá? Mas para isso, mais uma vez, temos que vencer os 2 próximos jogos. Tem que vencer o Vitória num jogo difícil lá no Barradão e temos que vencer o Cruzeiro na rodada já no dia 20 de novembro, tá? E, cara, com esses resultados, né, o Corinthians está ali na 13ª colocação, uma situação bem mais tranquila daquilo que a gente enxerga para o campeonato, e a próxima rodada também é decisiva, né? O Fluminense, por exemplo, pega o Inter, o Grêmio, que está um ponto à frente, pega o Palmeiras que perdeu para a gente, vai vir com a faca nos dentes. O Bragantino vai pegar
o Atlético Goianiense, depois de um empate contra o Cuiabá, então eles precisam dessa vitória. O Atlético Paranaense pega o São Paulo, Criciúma e Cruzeiro. Cruzeiro vem numa sequência extremamente negativa. O Criciúma perdeu o último jogo, então precisa dessa vitória também, sabe? Então é jogo difícil para todo mundo. É todo mundo querendo 3 pontos. E seguimos aí até a próxima rodada, que já se inicia amanhã, né? Como eu falei, os jogos aí Inter e Fluminense e também Palmeiras e Grêmio. Bom, e a nossa equipe segue a preparação, né? Depois aí da folga que tivemos na terça-feira, no caso o elenco, né? Teve essa folga após a vitória contra o Palmeiras, tiveram aí esse descanso. Ontem fizeram um trabalho regenerativo, né? De recuperação aí aos atletas que jogaram mais de 45 minutos. E aí temos o treino hoje, amanhã, e aí amanhã já viajam para Salvador para enfrentarmos o Vitória no sábado, né? Seguindo aí sempre a programação do Corinthians em preparação para os jogos fora de casa. Então é isso. Treino hoje, tranquilo. Treino amanhã, tranquilo também. Viaja, enfrenta o Vitória num jogo difícil no sábado. E depois, no domingo, tem a final da Copa do Brasil e entra a data FIFA. Entra a data FIFA novamente. Os times só voltam a jogar lá pro dia 20, que é a rodada do meio de semana. Então olha o que a gente vai ter a possibilidade de vencer o Vitória e entrar na data FIFA com mais tranquilidade, pensando nesse retorno num jogo contra o Cruzeiro, reserva, em casa. É um cenário muito positivo. Só que temos que conquistar isso dentro de campo. Nada vai chegar assim, ó, de bandeja pro Corinthians. Tô aqui uma vaga na Libertadores e, consequentemente, uma vaga na Copa do Brasil. Não. Não vai chegar nada de bandeja pro Corinthians. Temos que conquistar tudo isso dentro de campo. Bom, família, temos também uma situação aqui que surgiu ontem, né? Informação, inclusive, do All Sport, de que o André Sanches vai notificar o presidente Augusto Melo, tá? E a Ernest Young sobre o contrato que eles fizeram para o ano de 2024. Segundo André Sanches, a Ernest Young foi autorizada a investigar gestões anteriores do clube. Gestão do Andrés, gestão do Duílio, gestões aí da renovação e transparência. O Augusto Melo negou tudo isso, né? Disse que não aconteceu. E o André Sanches está batendo o pé, disse que aconteceu e vai notificar, né, extrajudicialmente tanto o Augusto Melo quanto o Ernest Young, porque ele quer esse contrato para ver se teve ou não esse pedido de investigação. Por quê? Pela lei, né, não é liberado que se faça esse tipo de investigação por fora. Quem deveria investigar isso seria o próprio Conselho do Corinthians. Qual que é a questão? Eles não fazem, né? Eles não fazem. Só que para mim tem um ponto também. Em qualquer situação que esteja envolvido o André Sanches, para mim tá errado. Para mim, qualquer situação em 2024 que envolva Corinthians e André Sanches, tá errado. O Andrés não deveria ter voz em mais nada do Corinthians, nada. Eu hoje, se eu fosse conselheiro e olhasse pro lado e falasse, caramba, o conselheiro que tá aqui do meu lado é o Andrés, eu teria vergonha. Eu teria vergonha. Enquanto conselheiro, eu olharia e falei, cara, isso aqui tá tudo errado. A gente não passa nenhuma credibilidade enquanto conselho se tem o André Sanches aqui do lado. Certo? Só que essa é uma opinião minha e acredito que seja uma opinião de boa parte da torcida. O pessoal lá dentro, não, o Andrés tranquilo. Não, o Andrés não tá fazendo nada. Não, o Andrés tá de boa. E a gente segue dessa forma, tá? Aguardamos, né, atualizações dessa notificação extrajudicial aí que o Augusto vai enviar para o Augusto Melo e também a Ernest Young. E a gente aguarda um desfecho dessa situação. É complicado, né, cara? É complicado em pleno 2024. Bom, família, quero trazer para vocês também a nossa parceira aqui do canal John do Timão, a GoCase,
tá? Para você que quer comprar capinhas de celulares personalizadas do nosso Coringão, né? Temos 2 modelos aqui que o John comprou recentemente. Essa daqui, que é o uniforme 1, né? A camisa em degradê, tem o símbolo do Corinthians, escolhi o número aqui, coloquei John. Tem essa aqui, o modelo do Memphis também, tá? E lembrando, produtos oficiais licenciados do Coringão, tá? Então você adquirindo aí qualquer produto do Corinthians na GoCase, o Corinthians ganha uma porcentagem desse valor, tá? E temos algumas promoções interessantes. A GoCase está no mês de Black Friday, né? Então a Go Black da GoCase, você vai comprar aí 4 capinhas, vai pagar apenas 2. Além disso, vai utilizar o cupom John do Timão para ganhar o seu desconto. Temos, além de capinhas, temos copos térmicos, garrafinhas térmicas, bolsas e muito mais, tá? Tem muito produto personalizado, cara, do jeito que você quiser. O símbolo é atual, o símbolo antigo, tem de todos os jeitos, preto, branco, de outras cores, né? A maioria em preto e branco, né, que são as cores do Corinthians, mas tem com o seu nome, sem o seu nome, tem com número, sem número. Você escolhe o modelo que você quiser e, como eu disse, você ajuda também o nosso Coringão. Então, aproveitem, tem o link aqui embaixo. Utilizem o cupom John do Timão para ter desconto no site da GoCase. Bom, seguindo com as nossas novidades, cara, o São Lourenço da Argentina entrou em contato com o staff do Romero, Ângelo Romero, atacante do Corinthians, para uma possível transferência em 2025. A situação do Romero no Corinthians é a seguinte: o contrato dele vai até dezembro de 2024, né? Então dia 31 de dezembro encerra o contrato dele. Ele disse que tá meio assim quanto à renovação, porque não teve ainda essas conversas e tal, tava esperando uma definição de Campeonato Brasileiro, para que se pudesse iniciar essas negociações, isso e aquilo. A questão para mim é a seguinte: finalizou o ano, Romero, muito obrigado, né? Você é um jogador que tem uma história muito bonita aqui no Corinthians, obrigado pelos serviços prestados, por toda a identificação com a torcida, isso e aquilo, um abraço, segue a sua vida. Para mim é literalmente isso. Não existe outra conversa, na minha opinião. É um salário elevado para um jogador que não entrega aquilo que a gente precisa dentro de campo. É só ver. Vamos pegar um recorte dos últimos 10 jogos do Romero. Qual foi o lance? O lance. Um lance, tô pedindo. Um lance bom dele, assim. Você olha, não, esse daqui foi 10 últimos jogos. É difícil, cara. É difícil. Então, assim, é um jogador que tem identificação, tem a história dele, a gente tem muita gratidão, só que a gratidão não pode ultrapassar o nosso planejamento. Não pode. Não pode, e os últimos anos do Corinthians mostraram isso. A gente teve gratidão por muitos jogadores, aí renova, aumenta o salário, na hora que você precisa do cara dentro de campo, a história não joga. Quem joga é o jogador. E se o cara não está correspondendo em 2024, a tendência é que 2025 piore. Por quê? A idade vai avançando, né? O cara vai piorando, regredindo. E é o natural de todos os jogadores. Não dá pra gente esperar que seja diferente, tá? Então, pra mim, encerra o contrato do Romero e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Comente sim, né, aqui nos comentários, para que o Romero continue no Corinthians, para que o Corinthians renove o contrato dele, e não, né, aqui embaixo para eu entender. Eu quero saber a opinião do torcedor, se vocês querem que o Romero continue ou que ele saia do Coringão para a próxima temporada. Bom, família, e a outra novidade é sobre o Gabriel Moscardo, volante cria da base do Corinthians, surgiu aqui no ano passado, né, ali com o Luxemburgo, isso e aquilo, já foi vendido para o Paris Saint-Germain. Finalizou o ano passado aqui e já, não, tenho que ir para o Paris, fui vendido, quero ir, teve uma lesão, né, inclusive ele ficou aí até mais ou menos o meio do ano, mas só se recuperando de lesão, e foi para a equipe do Paris Saint-Germain. Cara, o Augusto Melo deu uma entrevista esse ano, falando, né, sobre a situação do Gabriel Moscardo. Pô, tentei conversar com ele e até com o PSG para que a gente mantivesse o atleta até o meio do ano aqui, para que ele tivesse mais tempo dentro de campo, aí depois ele ia para lá, e a resposta dele foi: não, minha cabeça já tá lá no Paris Saint-Germain.
Isso que ele tinha acabado de completar 18 anos. Não tinha completado 1 ano como profissional. Ele não tem 50 jogos na carreira dele como profissional. O time que revelou ele para o futebol falou, ó, fica mais 6 meses aqui, meia temporada. Você vai ter espaço aqui, vai ter uma sequência. Aí depois, você já é do Paris Saint-Germain. Você só vai ficar emprestado aqui no Corinthians. Não, minha cabeça já tá lá. Bateu o pé, não, tchau, tô fazendo minha mala, foi. Ele teve a questão da lesão dele, né? Por isso que ele ficou se recuperando aqui um tempo, beleza. Foi pro Paris Saint-Germain. Só passou na porta do CT, os caras, ó, nem entra. Vai para outro time, vai ser emprestado. Aqui você não tem espaço. Foi emprestado pro Stade Reims, que é um clube pequeno, né, da França. Temos aí praticamente o primeiro semestre de temporada europeia, né, é o segundo semestre do ano, mas de temporada europeia é o primeiro semestre, e o Gabriel Moscardo nem entrou em campo. Nenhum minuto na atual temporada. E aí a informação do L'Équipe é o seguinte, de que o Paris Saint-Germain em janeiro vai pedir o retorno do Gabriel Moscardo e pretende emprestá-lo novamente. Com isso, né, a torcida do Corinthians já se animou. Pô, será que dá para pegar o Gabriel Moscardo emprestado ali, pelo menos 6 meses, ou durante uma temporada, isso e aquilo. Mas a tendência é que o PSG empreste ele novamente para algum clube da Europa. Seja outro clube da França, algum clube ali pequeno da Itália, algo nesse sentido, tá? Aí é um planejamento do PSG, né? Eles não querem emprestar o jogador novamente para o futebol brasileiro. Aí tudo bem. E cara, mais uma vez, tá? A gente torce muito para o sucesso do Gabriel Moscardo, que ele se desenvolva aí no futebol europeu, que chegue à seleção brasileira, isso e aquilo, tudo. O que a gente traz, nesse caso, até para o torcedor também, e para os demais jogadores da nossa base, é o seguinte, cara, não pulem etapas. Calma. Não é porque você foi comprado por um time grande que você vai chegar lá, vai ser o titular que... Calma. O que custava para ele pedir mais 6 meses para finalizar essa temporada no Corinthians? Seria titular absoluto. Seria titular do Corinthians, estaria jogando, chega no PSG com mais moral, com mais rodagem, com mais experiência. Poderia ficar até mais 6 meses do início de 2025 e chega na próxima temporada ao PSG jogando. Ou chega lá e seria emprestado para outro time, mas jogando. Ele tá praticamente 1 ano sem jogar. Ele entrou em campo, né, pelo Corinthians esse ano, se eu não me engano, em 1 ou 2 jogos. E foi só. Só é muito pouco para um cara que precisa se desenvolver ainda. O Gabriel Moscardo não era um jogador pronto. Era um cara de 18, agora 19 anos, que tem muito potencial, mas que estava se desenvolvendo e vai se desenvolver bastante, né? Então esse é o ponto que eu queria trazer aí de reflexão sobre essa questão de pular em etapas, do cara tá aqui no Corinthians, não, minha cabeça tá lá no PSG, chega lá e não tem o espaço que achou que teria, né? Mas, mais uma vez, a gente apoia, torce muito pelo Gabriel Moscardo e que tenha muito sucesso aí no futebol europeu, e eu quero a opinião do torcedor. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!